Leituras no Evangelho de João, capítulo 11. Jesus e a ressurreição de Lázaro. Versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que era Maria, e a Lázaro. 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, que significa mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Vamos lembrar aqui que no capítulo 10, Jesus fala que ele é o bom pastor e ele fala que o mercenário é aquele que usa as ovelhas, mas não dá a vida pelas ovelhas, mas ele, como bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. E que ele veio para dar vida com abundância, enquanto que o ladrão, que representa Satanás, veio para roubar, matar e destruir. E quando Jesus, no capítulo 10, está falando isso para os fariseus, dizendo que ele é Deus, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus fala assim: Eu e o Pai somos um. Então os fariseus dizem: Você está se fazendo como Deus. Então eles pegam pedras para matar Jesus. Por causa disso, Jesus sai do meio dos fariseus para prosseguir o seu caminho. E ele escapa de ser apedrejado. E é por isso que aqui, no capítulo 11, eles estão em Betânia. Betânia é uma cidade que fica à distância de 3 quilômetros de Jerusalém. Então veja aqui, voltando no versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Significa que Lázaro, ele morava numa aldeia, ó, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia era uma aldeia localizada a 3 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus, no capítulo 10, ele escapa de ser apedrejado. Tentaram 2 vezes apedrejar Jesus aqui, até aqui. No capítulo 8, no final do capítulo 8, quando o Senhor fala que antes que Abraão existisse, ele já era, revelando que ele era Deus, porque ele fala: Antes de Abraão, eu sou. E depois no capítulo 10, ele está falando que eu e o Pai somos um. Então, no capítulo 8, os judeus tentam matá-lo, ele passa por meio deles e prossegue o caminho. E no capítulo 9, ele realiza a cura de um cego de nascença. Depois que ele realiza a cura do cego de nascença no capítulo 9, ele continua conversando com os fariseus ao longo do capítulo 10, revelando-se como bom pastor. E ele fala que ele é Deus, ele e o Pai são um só. Então, novamente, os judeus tentam matá-lo no capítulo 10. Então, ele sai e vai para Betânia, que era uma aldeia que ficava próxima a Jerusalém por cerca de 3 quilômetros, que era onde ficava a casa de Lázaro, de Maria e de sua irmã Marta. Eram 3 irmãos: Lázaro, Maria e Marta. E a primeira vez que a Bíblia relata que essas pessoas conheceram a Jesus é em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 até o versículo 42. Vamos ler esse texto. Aqui em Lucas, capítulo 10, indo para o versículo 38, nós vemos aqui: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa.
Aqui Jesus estava com seus discípulos pelo caminho, eles estavam passando pela aldeia de Betânia e Marta os viu e os recebeu em casa. Versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 42. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, aqui em Lucas, no capítulo 10, é que conta que Marta recebeu Jesus e os seus discípulos na sua casa e os serviu. É daqui que nós vemos o primeiro contato de Jesus com essa família. E a partir daqui, Jesus, sempre que passava por Betânia, ficava hospedado nessa casa porque Marta o recebeu muito bem. Veja que ela ficou tão afadigada e ansiosa em servir a Jesus, que ela chegou até a pedir a Jesus que pedisse que Maria a ajudasse. Mas Maria ficava sentada ouvindo Jesus ensinando e pregando ali. E foi daqui que essa família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, ficaram como amigos de Jesus. Voltando para João 11, aqui em João 11, nós vemos que Lázaro ficou doente, ele era de Betânia, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era uma aldeia que ficava ali cerca de 3 quilômetros, e a Maria tinha sido aquela que tinha ungido os pés de Jesus na casa de Simão. Então, elas mandaram chamar Jesus, dizendo que ele estava enfermo. E Jesus disse no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus já sabia que Lázaro não morreria. Mas as pessoas não sabiam, nós vamos ler aqui todo o capítulo 11 hoje, que o Senhor permitiria que Lázaro morresse, para que depois o ressuscitasse para manifestar a sua glória. Veja que ele ouviu que, versículo 4, né? Que Jesus amava Marta, 5. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. 6. Ouvindo que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde estava, porque Jesus estava dando um tempo até que Lázaro fosse sepultado, para que quando ele fosse lá, ele operasse o milagre da ressurreição. Depois disso, depois de 2 dias onde ele estava, veja, ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Ele falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória, para que se manifeste a glória do Filho de Deus, né, no caso a glória dele. E ele ficou mais 2 dias. Então ele recebeu a notícia no primeiro dia, ele ficou mais 2 dias onde ele estava, totalizando 3 dias. E aí, depois disso, depois desses 3 dias, versículo 7, no topo ali da tela. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, quando Jesus teve a certeza de que já tinham se passado 3 dias e que Lázaro estava morto, aí o Senhor disse que iria até lá, porque ia levar mais um dia para ele chegar até onde Lázaro estava. E seria o 4º dia. 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não conseguiram entender isso. Uma coisa que também eles não entenderam, Jesus falou que ele era a luz do mundo, no capítulo 8.
E aqui, Jesus, no versículo 9 e 10, quando ele fala assim, não há 12 horas no dia, se alguém andar durante o dia não tropeça. Jesus estava dizendo, lembrem que eu sou a luz do mundo. E se vocês andarem sempre em mim, que corresponde às horas do dia, vocês não vão tropeçar. Era disso que Jesus estava falando. Muitas vezes Jesus falava muitas coisas e as pessoas que estavam com ele não pegavam o que ele estava falando. Para eles, foi só uma fala comum de Jesus. Ah, é verdade, se a gente andar durante as 12 horas do dia, vamos ter a luz. Mas Jesus estava falando isso para eles. Agora, indo no 11, ninguém pegou isso aqui na hora, e Jesus avança. Agora, com relação a Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E eles também não pegaram o que Jesus estava falando. Eles disseram no 12, Senhor, se dorme, estará salvo. Veja que muitas vezes, quando nós estamos na nossa jornada com Deus, o Senhor muitas vezes nos fala coisas, nos dá pistas daquilo que Ele quer que nós façamos, mas nós não conseguimos entender a voz de Deus. Eu não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes acontece comigo. Eu estou pedindo uma resposta para Deus e Deus me responde algo que não está relacionado de maneira direta com a resposta, mas que se eu prestasse atenção, eu conseguiria encontrar a relação do que Deus falou comigo em relação ao que eu estou passando. Só que só depois de, muitas vezes, 3 dias, 4 dias, às vezes, só depois de um mês, é que eu consigo fazer a associação e dizer, pois é, Deus já tinha falado isso, mas eu não tinha entendido que quando ele falou isso, ele já estava solucionando aquilo que eu estava pedindo. Então, muitas vezes acontece isso com os cristãos. Aqui, Jesus estava com a questão de ressuscitar Lázaro, e eles estavam preocupados com a caminhada deles, com os lugares que eles iriam evangelizar. Então eles estavam preocupados aqui, acabaram de desejar a sua morte, e o Senhor vai voltar para lá? E Jesus fala assim, tem 12 horas que são dia. Se alguém andar durante o dia, não tropeça. Jesus estava falando, eu sou a luz do mundo. Eu sei quando eu entro no lugar, quando eu saio do lugar. E se eu estou falando que nós podemos voltar para lá agora, é porque agora ninguém vai tentar me matar. É porque agora é uma hora que eu posso ir para lá. Eu sou a luz do mundo. Quem anda na luz não tropeça. Então confiem em mim, porque eles acabaram de tentar me matar, mas agora eles não vão estar lá. É isso que Jesus estava dizendo. Só que Jesus não falava dessa forma, explicando tudo detalhadamente. O Senhor falava para eles, não tem 12 horas no dia? Quem andar na luz não vai tropeçar. Mas a ideia era, porque vê a luz deste mundo. Veja a parte final do versículo 9. Veja o 9. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo. Agora vem o versículo 11 e 12, que ele está falando, Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo do sono. Eles mais uma vez não entenderam. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Aí, versículo 13, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. 14, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Aqui nessa segunda situação, o Senhor resolveu ser bem claro e dizer para eles, Lázaro está morto, entendam. Por que Jesus foi claro nessa segunda questão? Jesus foi bem claro porque Jesus ia voltar para lá e ressuscitá-lo. Então era necessário que Jesus desse um choque neles, dizendo, ele morreu. Versículo 15, e folgo, ou seja, e fico feliz, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Veja que Jesus fala que ele já sabia que Lázaro estava morto e que ele estava feliz porque ele tinha ficado mais 2 dias onde eles estavam, justamente para que não estivesse lá, para que Lázaro realmente fosse constatado como morto e realmente estivesse enterrado, para que o milagre
pudesse servir para que eles acreditassem nele. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Esse versículo 16 nos mostra que tem muitas pessoas que vivem com negatividade. Sempre elas estão olhando o lado negativo das coisas. E nós não podemos ser assim. Nós somos servos do Senhor. Temos que ser diferentes. Esse Tomé é aquele que lá na ressurreição de Jesus vai duvidar, não vai estar entre eles, e depois, quando disserem para ele que Jesus ressuscitou, ele vai duvidar e dizer: eu não acredito se eu não tocar nas suas mãos e nos seus pés. E depois Jesus disse: vem e toca em mim. Então Tomé era aquele que tinha dúvida, era aquele que sempre era negativo. Você deve andar na luz. O Senhor é a luz. E o Senhor é poderoso. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Esse 15 estádios aqui é como um estádio. A medida, de acordo com alguns estudos teológicos, eles dizem que um estádio, aqui no tempo da Bíblia, era medido pelo estádio de Olímpia. Olímpia era uma cidade da Grécia onde se realizavam as Olimpíadas. E o estádio onde os atletas disputavam as Olimpíadas tinha 180 metros. Se aqui está escrito que eram 15 estádios, você multiplica 15 por 180 metros. Vai dar mais ou menos 2.775 metros. Então, arredondando, dá mais ou menos 3 quilômetros. 2,8 quilômetros. Então, era mais ou menos essa distância de Jerusalém. Então, Jesus ia voltar para a Judéia, para Jerusalém, e iria até Betânia, que é uma aldeia ali próxima. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. 21. Veja aqui uma característica da Marta. A Marta era sempre ansiosa. Quando nós lemos Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42, ela era a que estava afadigada, a que estava preocupada em servir a Jesus. E aqui, quando ela escuta Jesus está vindo, ela já sai da casa e corre na frente para ir ao encontro de Jesus. Agora, Maria tinha um temperamento mais tranquilo. Quando Jesus estava lá, como nós lemos em Lucas 10, 38 a 42, ela ficava sentada, ouvindo a palavra. E ela ouviu que Jesus estava vindo, ela continuou sentada ali. Agora a Marta era mais agitada, ela já foi ao encontro de Jesus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Veja que a Marta, ela era ansiosa, agitada, mas ela confiava em Jesus. Veja pela declaração dela. Eu sei que tudo que você pedir para Deus, Deus vai conceder. Verso 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, mais uma vez, Jesus está falando que vai fazer a ressurreição ali agora. Mas ela não entende. E ela pensa que Jesus estava se referindo à ressurreição do último dia. Como eu falei um pouco antes, muitas vezes Deus está falando conosco e nós não conseguimos entender o que Ele está falando no tempo em que Ele está falando. E é assim mesmo que ocorre na nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes nós estamos caminhando e Deus está respondendo uma coisa e nós não entendemos. Só vamos entender depois. Assim como Marta só entenderia depois, logo depois, alguns minutos depois, quando o Senhor manda Lázaro ressuscitar. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso?
Agora Jesus estava dizendo, eu sou a ressurreição, significa eu posso ressuscitar aquilo que está morto agora. Eu sou a ressurreição. Eu sou é a forma como Deus se revelou para Moisés, lá no livro do Êxodo. Moisés disse, como eu vou falar que o Senhor é Deus? E Deus disse para ele, diga que o Deus eu sou é que é o Deus de vocês. E Jesus está dizendo, eu sou, ou seja, Deus tem a ressurreição. Quando Jesus disse isso para Marta, Jesus estava querendo dizer, eu posso ressuscitar agora, em todos os momentos, porque assim como Deus é eterno, eu sou eterno. Porque eu e Deus somos um. É isso que Jesus estava dizendo. Eu sou a ressurreição, eu tenho a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo declaradamente sobre ressurreição física. Lázaro morreu crendo nele, então ele pode viver. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Agora, no versículo 26, o Senhor está falando a respeito da vida eterna, que nunca vai morrer. Vai viver aqui na terra e quando morrer, na eternidade estará com ele. Crês tu isso? Versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esse versículo 27, quando Marta faz essa declaração, ele é muito poderoso, porque na época que Jesus estava na terra, a discussão em torno de Jesus era se ele era o Cristo. E nós comentamos que Jesus, a partir do capítulo 7 do Evangelho de João, ele vai para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos também é conhecida como a festa do Sukkot. Se escreve S-U-C-O-T. E o Sukkot significa que é uma festa que dura 7 dias. No 8º dia tem um agradecimento. E durante esses 7 dias, eles vivem em casas de ramos com a finalidade de lembrar que eles ficaram durante 40 anos no deserto, peregrinando até chegarem à terra de Canaã, onde eles se estabeleceram. E também a festa dos tabernáculos comemora a vitória de Deus de dar a terra prometida para eles e também aguarda a vinda do Cristo, a vinda do ungido de Deus, a vinda do Messias. Então Jesus operava muitas maravilhas e havia uma discussão se ele era o Cristo, aquele que haveria de vir ao mundo. Mas logo que termina a festa dos tabernáculos, o capítulo 7 de João fala que Jesus, logo no término da festa, vai até o templo e começa a dizer, eu sou a água da vida. Então ali Jesus está dizendo, esta festa, que é a festa dos tabernáculos, comemora os 40 anos no deserto e a chegada da terra prometida e aguarda a vinda do Messias, o Cristo, pois eu sou o Cristo. Aí no capítulo 8, ele perdoa os pecados da mulher adúltera, dizendo para os que queriam matá-la que atire a primeira pedra quem não tiver pecado, e depois ele fala, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele fala, eu sou Deus. Então, os judeus, os fariseus, ajuntam pedras para matá-lo. Ele passa por meio deles e escapa, entra no capítulo 9, realiza a cura de um cego de nascença, num sábado, mais uma vez, encontra fariseus que começam a dizer, agora você curou um cego, você é o Cristo? E ele mais uma vez começa um discurso falando a respeito dele e do relacionamento com Deus, e ele entra no capítulo 10, falando que ele é o bom pastor, falando que ele e o Pai são um, e novamente os judeus tentam matá-lo. Então, desde o capítulo 7, Jesus fica caminhando na região da Judéia. Ele vai na festa dos tabernáculos e se revela como o Messias, como Cristo. Depois, no capítulo 8, ele perdoa os pecados de uma mulher adúltera, mostrando que ele tem poder de perdoar os pecados porque ele realmente é o Cristo, ele é o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Depois ele fala claramente que ele é antes de Abraão, dizendo que ele é Deus, que ele existe desde a eternidade com Deus, e que ele estava com Deus quando Deus falava com Abraão, por isso tentam matá-lo no final do capítulo 8.
Depois ele entra no capítulo 9. E tudo isso que está acontecendo aqui, Jesus está nas regiões da Judéia. Então Jesus está ali para dizer que ele é o Messias. E ele está operando esses milagres, tanto do capítulo 8, de perdoar os pecados da mulher adúltera, como também no capítulo 9, de realizar a cura de um cego de nascença, como no capítulo 10, de dizer que ele e o Pai são um. E agora no capítulo 11 ele vai ressuscitar um morto, Lázaro, tudo para reforçar que ele é o Cristo. Mas aqui ele ainda não tinha ressuscitado Lázaro. Mas Marta fala aqui no versículo 27. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então esse versículo 27, para a época que eles estavam vivendo, era uma revelação muito profunda, porque ela via em Jesus aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Ela disse: Tu és o Cristo. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Veja que a Maria era tão desligada que era preciso que Marta fosse lá chacoalhar ela e dizer: Olha, o Mestre está aqui. Ela não era era uma pessoa bem calma. 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Agora que Lázaro estava morto, é um primeiro momento em que ela se levanta e vai falar com Jesus. Versículo 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, Jesus ele estava perto da aldeia, Marta foi antecipadamente, e Jesus provavelmente ficou ali aonde ele tinha conversado com Marta, porque as pessoas estavam sempre abordando Jesus para conversar com ele. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Veja a fé que eles tinham em Jesus. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. 34. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. Esse é o versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. 36. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Então os judeus, vendo que Jesus chorou, disseram: Vejam, ele amava muito Lázaro. 37. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Veja que aqui eles estão fazendo referência ao João capítulo 9, que ele abriu os olhos do cego de nascença. E eles aqui estão perguntando: ele não poderia fazer com que ele não morresse? Veja que eles colocam uma pergunta. E Jesus toma essa dúvida deles para operar o milagre da ressurreição, para mostrar mais uma vez que ele é o Messias. Desde o capítulo 7 de João, Jesus está caminhando pela Judéia e fazendo milagres um atrás do outro, conversando com os fariseus e dizendo que ele é Deus de maneira direta e declarada e correndo risco de vida. No final do capítulo 8 tentam apedrejá-lo, ele escapa, e no final do capítulo 10 tentam matá-lo novamente, porque ele fala que ele é um só com Deus. Mas Jesus, mesmo correndo esses riscos, ele está agora nesse projeto de falar que ele é o Messias. Então Jesus, pois, versículo 38, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. 39. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Veja que Jesus esperou no lugar em que ele estava por 2 dias. E depois ele pegou e voltou. Ele só voltou no quarto dia, no quarto dia, para garantir, para ter a certeza que Lázaro estava morto. Porque naquele tempo,
as pessoas, antes de sepultar alguém, aguardavam, esperavam, porque era possível que a pessoa ressuscitasse, que ela estivesse em algum estado de doença que a deixava em repouso. Mas aqui, eles já tinham certeza que Lázaro estava morto. Tanto que já tinham colocado a pedra e Marta falou, já passou 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aqui Jesus faz uma pergunta. Versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Por que eu estou lendo devagar esse versículo 42? Porque esse versículo 41 e esse versículo 42, ele traz uma informação muito importante para nós. Que Jesus viu que havia uma multidão em volta dele. Na frente, ele tinha acabado de falar para as pessoas arrancarem a pedra. E estava um sepulcro e um homem morto ali dentro. E Jesus já tinha certeza absoluta que Lázaro ressuscitaria. Mas ele faz um ato proposital em público para chamar a atenção das pessoas. Veja que ele fala isso. Quando nós lemos o 41, ele fala assim, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, Pai, a ti dou graças porque o Senhor me ouve. E aí no 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus aqui está querendo mostrar que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus, que ele é o Messias. A palavra no hebraico para o enviado é Messias. Para o grego é Cristo, vem de Christos. Então Jesus está dizendo, eu vou orar a Deus, dizendo, Pai, te dou graças porque o Senhor está aqui comigo. Vamos lembrar que em João 10, no versículo 30, quando Jesus estava disputando com os fariseus, ele tinha acabado de falar para eles, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e eu e o Pai somos um. E porque ele falou que ele era um com o Pai, pegaram as pedras para tentar matá-lo. E agora Jesus, antes de realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele está dizendo, mais uma vez eu vou tomar uma atitude para mostrar que eu sou Cristo, que eu não estou fazendo essas obras por mim mesmo, mas eu estou fazendo porque o Pai, o Deus Pai, está comigo, que eu sou o Cristo. Então por isso que ele faz isso, por causa da multidão ele está ali mostrando, graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou dizendo isso para as pessoas verem que eu sou um com o Senhor, que tudo que eu falei não é mentira, que é verdade que eu sou de Deus. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Aqui nós vemos que muitas vezes nossos projetos e planos estão mortos. E é necessário que nós tenhamos fé em Cristo e tirar a pedra. Isso numa aplicação prática. Tirem a pedra. Muitas vezes você pensa, o meu sonho, o meu projeto já acabou. Mas hoje é dia de você tirar a pedra e de você despertar a sua fé em Deus e dia de você dizer, da mesma forma como Jesus orou, Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já me deu a resposta. Eu já sei que o Senhor já me atendeu. Eu já sei que eu sou filho do Senhor em Cristo. Então você pode orar dessa forma. Orar como alguém que já toma posse da sua vitória. E parar de se lamentar, e parar de ficar aqui como Marta, e parar de ficar como Maria, dizendo que Jesus não pode fazer mais nada porque alguma coisa passou e que se ele estivesse aqui seria assim ou assado. Nós vemos que Jesus já sabia que Lázaro morreria. No começo da leitura do capítulo, Jesus fala para os discípulos,
Lázaro está enfermo, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Assim como o problema que você está passando é para a glória de Deus. E muitas vezes Deus vai deixar que o mal lhe aconteça justamente para depois reverter o mal e mostrar a você a glória dele sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Percebam que Jesus, desde o capítulo 7, está operando milagres, conversando com judeus, mostrando para eles que ele é o Cristo. Agora, o versículo 45 esclarece que o que Jesus fez deu o resultado esperado. Ele esperava que mais pessoas crescem que ele era o Cristo. E isso aconteceu, como diz o versículo 45. 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. 47. Sempre, todas as vezes, desde o capítulo 7, havia alguns que sempre escapavam e iam falar para os fariseus. Jesus agora fez isso. Agora ele curou o cego de nascença, no capítulo 9. Agora ele resolveu perdoar os pecados da mulher adúltera lá. Depois, 47, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Veja que esses sacerdotes estavam preocupados com posição social. Eles, pelo fato de serem os sacerdotes que cuidavam do povo de Israel, eram honrados pelos romanos. Os romanos, quando eles tomavam as terras das pessoas, eles constituíam algumas pessoas daquele próprio povo para que governassem aquelas pessoas, mas eles tinham um compromisso, esses que eram deixados como governantes: dominar o povo de tal maneira que todos fossem sujeitos ao Império Romano e não criassem guerras, disputas, sedições. Sedições são aquelas reuniões, manifestações contra o Império Romano. E a preocupação deles era que todos estavam crendo em Jesus e logo Jesus criaria um grande movimento e as pessoas começariam a reconhecê-lo como Cristo, e isso faria com que houvesse uma possível guerra. Esse era o pensamento deles. Poderia haver uma guerra entre os judeus se reunirem contra o Império Romano. Versículo 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Veja que ele está falando: vocês não sabem de nada. É bom nós pegarmos um homem e morrer como ou morrer por todo o povo. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. João aqui compreendeu isso. Quando o Caifás disse isso, que Jesus morreria pelo povo, pela nação, Caifás estava cumprindo o propósito de Deus. E isso nos traz um ensinamento. Muitas vezes, uma pessoa se levanta contra você e pensa em fazer algo de mal para você e até faz o mal para você. Mas isso se reverte para a glória de Deus na sua vida. A morte de Jesus reverteu para a glória eterna dele. Hoje ele está sentado à destra do Pai. E ele conseguiu cumprir o ofício de derramar a salvação a todos. E ele só conseguiu fazer isso porque ele foi morto por toda a trama que foi criada por Caifás. Então, muitas vezes nós vamos ser surpreendidos por algo ruim, mas sempre é para a glória de Deus, para aquele que é cristão e que anda no Senhor. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Vamos lembrar que Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. Cristo une todos os cristãos. 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. 54. Jesus, pois,
já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. 55. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. As pessoas tinham esse rito de, na Páscoa, irem até Jerusalém para se purificarem. Vamos lembrar que a Páscoa para os judeus, até hoje, representa a comemoração da saída deles do Egito. A Páscoa para eles é a passagem da escravidão do Egito para a liberdade na Terra Prometida. E a Páscoa para eles é o livramento da morte dos primogênitos. Jesus disse para eles, na noite que lançou a 10ª praga sobre os egípcios: matem um cordeiro, peguem o sangue, passem nas vergas das portas, porque o meu anjo hoje passará para matar o primogênito. E todos aqueles em que houver a marca do sangue na porta, o anjo passará, sem matar o filho, guardará aquela família. E os judeus fizeram isso. O povo de Israel fez isso no Egito. Então, a Páscoa para eles é essa simbologia: livramento e libertação. Versículo 56. Buscavam, pois, para nós que somos cristãos, Jesus Cristo se fez a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro. Ele morreu e tomou nosso lugar. 56. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Veja que Jesus ganhou tanta fama e notoriedade pelas obras que ele fez, que as pessoas comentavam a respeito dele, perguntando: aonde que ele está? Será que ele vai vir? 57. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, a partir daqui, depois da ressurreição de Lázaro, que é um milagre poderoso, eles começam a procurar Jesus para prendê-lo. Mas Jesus não se entregou enquanto ainda não era o tempo. Jesus foi para Efraim para sair daquela situação de risco de vida, porque ainda não era o tempo. Quando Jesus permitiu que Judas o beijasse e que ele fosse levado para a morte, Jesus já sabia que aquele era o momento em que ele tinha cumprido todo o seu trabalho na terra. Então o Senhor, no final do capítulo 8, ele fugiu, ele se retirou para escapar com vida, porque ele sabia que ainda não era o tempo de morrer. No final do capítulo 10, ele escapou também, porque ele também sabia que não era o tempo. Aqui no capítulo 11, quando ele viu que ele ia ser perseguido em Betânia, ele foi para Efraim, porque ainda não era o tempo. Então o Senhor, ele sabe todas as coisas e todos os tempos. Muitas coisas na sua vida vão acontecer no tempo dele, e como nós lemos aqui a morte de Lázaro, muitas coisas na sua vida vão dar errado e vão acontecer para o mal, para depois Deus manifestar a glória dele. Essa é a meditação de João, capítulo 11.